Fica de lado. Inclina. Agacha isso aí. Agacha. O que acontece? Tem observe a tíbia dela. Pega aquela vista que estava antes. Ali, a tíbia, sobe. Agacha. Tem um momento que você vai ver que a tíbia fica parada e ela só continua jogando o tronco à frente. É isso que a gente tem que ver. Tá? Então a mobilidade do tornozelo está influenciando mais do que esse contexto. No agachamento, ela poderia ter uma fraqueza anterior. Desculpa, você falou fraqueza de core, né? Se ela tivesse fraqueza de core, no padrão de agachamento, ela aumentaria a lordose. Então, a pessoa que aumenta a lordose no agachamento é uma fraqueza anterior na sustentação da pelve, que faz a anteversão e, consequentemente, a lordose. Daí eu estou vendo que o centro está fraco. Tá? Então, se a pessoa faz hiperlordose no agachamento, é consequência dessa condição de fraqueza anterior, da fraqueza de core. Tá? Agora, no caso dela, não é uma questão de tronco, é uma questão que a tíbia não está fazendo essa translação, né? Então, ela inclina mais o tronco por essa mobilização de tornozelo. A base mais afastada exige menos de mobilidade de tornozelo com uma base mais próxima, como ela está realizando aqui. Assim, a gente não pode ser extremista, que fala assim, não pode fazer nada de retroversão. Cara, tem algumas condições que uma leve retroversão poderia ser aceita, tá? Principalmente em contexto de movimento. Se a gente pensar na biomecânica pura, teria que ser evitado, tá? Não seria interessante fazer a retroversão. Por quê? Porque você retifica os corpos da lombar e aumenta a pressão em disco, quando você retifica. Acho que eu falei na aula da hiperlordose, é mais pressão posterior, nas facetas articulares, e na retificação é mais pressão nos corpos intervertebrais, ali, de pressão de vértebra por vértebra. Tá? O que acontece, então, assim, talvez, assim, tem uma retroversão que é muito precoce, que a pessoa vai fazer e retroverte, que é o contrário. Se a pessoa não tem estabilidade nenhuma, encurtamento posterior, ela faz a anteversão e depois ela faz a retro, no agachamento. Tem casos assim, se a gente começar a analisar as pessoas gerais na academia, a gente vai ver essa condição, tá? Mas é importante a gente ver a magnitude disso. Se está uma retroversão muito acentuada em todos os padrões do gesto, está acompanhada de uma hiperlordose, de um shift de quadril, desvio de quadril para fazer o movimento, tá? Então, assim, aí a gente tem que se atentar nesse tipo de condição, tá? Se for, assim, sei lá, uma leve retroversão, o mais interessante seria manter o bom padrão. Por que acontece a retro? A retro aumenta a pressão nos corpos vertebrais posteriores, como eu já falei para vocês, os corpos vertebrais anteriores, né, a pressão entre os discos intervertebrais, e a retro, se eu faço uma retro muito precoce, deixa o glúteo insuficiente no controle pélvico. Então, geralmente, pode estar mais associado a esse shift de quadril e a o valgo, porque a retroversão é função do glúteo. Então, se a pessoa já encurta o glúteo na execução do movimento, porque se eu faço com a pelve em neutro, com uma flexão do quadril maior, então por isso que é diferente essa relação de pelve e quadril, se eu faço a pelve em neutro por uma amplitude de flexão de quadril maior, eu garanto um comprimento um pouco mais aumentado, e não totalmente encurtado como numa retroversão. E aí eu garanto uma eficiência dos glúteos. Então eu tenho a questão da pressão na coluna e a questão da eficiência muscular dos glúteos por mais tempo, por maior amplitude de movimento durante o gesto de agachar. Então, por isso que é interessante você fazer o máximo possível do movimento com a pelve em neutro, porque o risco-benefício é bem melhor. Tá?